Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpa o atraso, hein? Eu estou abrindo minha câmera também, só me organizar aqui mais um pouquinho. Estão escutando? Estão escutando aí tudo certo? Não falar nada, pô. Sim. Oh, então tá bom, obrigado. Eduardo, né? Isso. Tô conhecendo já só pelo sotaque. Então, pessoal, chegando aí nossa última aula do curso, tá? Hoje a gente vai ver sobre dimensionamento de engrenagens. E provavelmente a aula que vem eu vou fazer um pouco diferente dos outros professores, tá? O conteúdo da prova vai até essa aula aqui. O conteúdo da prova vai até essa aula. A prova vai ser uma tarefa, eu vou dispor ela. Nossa, que cabelo mais desarrumado. Porcaria. Eu vou dispor ela na semana que vem, né? No horário padrão, tudo certo. Mas eu vou, mesmo assim, dar uma aula extra de rolamentos, tá? Que é o assunto que ficou para trás aí, que nos outros semestres eu consegui tempo para ministrar e nesse semestre não deu no tempo útil. Então eu vou dar essa aula de rolamentos mesmo assim, é uma aula curta, tá? Eu acho que 2 períodos aí do Zoom vai dar para falar de tranquilo. E depois vocês têm a semana ali para resolver aí a prova do grau B, tá? Eu até acho que eu vou dispor ela antes de terça, né? Eu tenho uns diretrizes da faculdade, aí eu vou me informar no intervalo aí certinho, porque vocês têm que saber da nota 72 horas antes da terça-feira do grau C. Tá? Então, talvez eu vou adiantar ali essas 72 horas, em vez de eu dispor a prova na terça, eu disponho, sei lá, no domingo, alguma coisa assim. Semestre passado, acho que já foi assim, acho que vocês já estão sabendo. Né? Engrenagens, vamos abrir aqui engrenagens, abrir o local do arquivo. Então, semana passada a gente viu visão, né? Olha só que legal. A gente acompanhou aí a visão geral de engrenagens, né? Aí a gente falou de envolvente, falou o que é ângulo de pressão, o que é módulo, falamos das forças, certo? Falamos como calcular o número mínimo para não ter interferência, como calcular, enfim, né? Várias relações aí do engrenamento. E hoje a gente vai propriamente dimensionar uma engrenagem, tá? E essa aula é uma aula um pouco longa, um pouco chata, certo? Já vou te avisando de antemão. Mas ela é a única aula baseada numa norma, tá? E quando a gente vai para o mundo profissional, a gente calcula tudo baseado em normas. Eu falei um pouquinho de norma quando eu falei de dimensionamento de chavetas, tá? Mas só falei que ela existia. E hoje a gente vai calcular uma baseada numa norma. Então vocês vão ver que o cálculo é um pouquinho diferente, embora tudo aquilo que a gente viu de teoria está embutido nesse cálculo, né? Tudo aquilo de viga, desde a história de vigas, de fadiga, enfim, contato, tensão de contato, a gente viu um pouquinho, tá tudo. Agora vai ser tudo de sopetão, assim. Influência da temperatura, influência do acabamento superficial, influência do tamanho, tudo isso que a gente viu vai aparecer na fórmula da engrenagem, tá? Repetindo, tem esse formulário aqui, tá? Vou compartilhar a tela que fica mais tranquilo. Tem esse formuláriozinho aqui, vocês usaram a primeira e a segunda aqui para resolver a tarefa, tá? E agora a gente vai aqui para os demais slides, tá? Eu tentei compilar, né, juntar tudo
o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Por quê? Porque no livro está bem confuso. No livro do Shigley está bem confuso. Tem outros livros que ele está melhor explicado. Né? Tem o do Collins, tem o do Mott. Mas como o Shigley é a nossa bibliografia oficial, eu continuei usando do Shigley e só mastiguei um pouco mais para vocês. Tá? Só mastiguei um pouco mais para vocês. Os outros livros, não, o Collins, eu não me lembro, mas o Mott, ele não aborda a norma tão profundamente quanto o Shigley quanto o Shigley aborda. Tá? Então, aqui é a norma AGMA, né, dos fabricantes de engrenagens oficial. Tá? De novo, o Shigley trabalha bastante em unidade imperial, então todas as normas, tá, vão aparecer ali em algum momento, alguma coisa de polegada, por exemplo, aqui, certo? Ó, B dividido por 25,4. Então, isso aqui tu está convertendo de polegada para milímetro. Tá? Então, o B aqui você insere ele em milímetros, certo? Então, tem algumas coisinhas que vão pegar nesse sentido. Tá? Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, a ideia de dimensionar engrenagens é tão antiga quanto a ideia de engrenagens. Né? Primeiro que teve uma engrenagem, só opa, como é que nós vamos dimensionar essa engrenagem? E quando começou ali a mecânica clássica, enfim, o pessoal não tinha auxílio computacional, certo? Embora não tivesse TV também, o pessoal tinha tempo, né? Era tudo no braço, tudo no muque, certo? Aí então, o que o pessoal tinha para se comparar? Né? Olha o dente, certo? Estão aqui as forças tangenciais e radiais que a gente calculou lá passada, a gente vai calcular de novo essa aula, se você não lembra, não tem problema. E aqui a força total, que ela acontece num ângulo, que é o ângulo de pressão da engrenagem. Tá? Então, essa componente aqui, é a componente que transfere o torque. Tá? No pior dos casos, ela vai ser aplicada bem, olha ali, ó, bem no cantinho do dente, que é o pior contato possível para o dente, né? Ou pior no sentido de que onde ele vai sofrer mais esforços. Tá? Nesse cantinho aqui, olha, quando o W encostar, quando o dente do pinhão encostar no dente da coroa, né? O dente do pinhão vai encostar no pontinho e o dente da coroa na base. Então, esse dente aqui é a posição mais crítica do dente. Essa que é a ideia. Então, nessa posição, existe um... Eu acho que a internet está meio ruim, né? Eu recebi uma mensagem aqui. Travando. Eita. Travando. Todo mundo apavorado. Tá? Não sei se agora melhorou ou não. Não tenho muito o que fazer também. Então, essa é o ponto mais crítico da engrenagem, né? Quando a pontinha do pinhão bate lá na raiz do dente. Raiz do dente. Então, ponto crítico. O que mais, pessoal? E aí, nesse ponto, tá, o WT se comporta como uma viga em balanço. Tá? A engrenagem se comporta como uma estrutura igual ou muito semelhante a uma viga em balanço. Descrita aqui, ó. Uma viga em balanço. Então, vamos entender um pouco melhor. Eu tenho aqui a força WT. Melhorou aí o travamento ou está travando ainda? Continua travando. Eita. Porcaria. Deixa eu ver se ajuda com a internet.
ver se vai agora. Travando. Vamos reiniciar. Conecta o cabo. Eu tô longe do... Eu tentei desligar um aparelho aqui de TV. Vamos ver se vai. Se não dá problema. Bom, então, tentando voltar um pouquinho atrás aí. Então, quando o pessoal começou a estudar vigas, né? Esse aqui era o ponto crítico, onde o contato acontece aí na pontinha do dente, tá? E aí, nesse ponto, a geometria diz que, né, a geometria nos diz que essa força poderia ser concentrada numa distância L, tá? Do ponto mais crítico, que é a raiz do dente. Mas que ideia. Ele pega esse dente e converte para uma viga em balanço. Onde aqui você tem a WT, a força tangencial, o L, tá? Esse L aqui. Aqui você tem a espessura do dente, certo? Que é o Tzinho. Aqui o Tzinho, a espessura do dente, tá? E aqui seria uma seção, né? Uma seção embutida, enfim. F seria a largura do dente, tá? Então o livro ele trata ora como F, quando é a medida em polegada, e ora como B, quando é a medida em milímetros. Tá? Em milímetros. Então, FB é a mesma coisa. Tá? Melhorou aí ou está travando bastante ainda, pessoal? Então, a nossa viga em balanço, como é que a gente calcula essa viga em balanço? A gente vai ter a tensão MY sobre I, tá? Ou M sobre IC, lembrando que IC é aquele momento resistente. Eu tentei fechar e abrir aqui, vamos ver se ajuda alguma coisa. Melhorou ou está travando bastante ainda? Congelou. Bom, vamos lá. Eu vou gravar de qualquer maneira, está sendo gravado, né? Depois eu coloco lá no YouTube para vocês acompanharem. Então aqui está a tensão no dente, tá? Então, e sobre ser um momento resistente, a gente já viu um pouquinho sobre isso, né? Considerando essa seção quadrada, o momento resistente é largura vezes altura ao quadrado sobre 6. Então aqui, ó, largura vezes altura ao quadrado sobre 6. E o momento máximo acontece na raiz do dente, que seria nesse ponto aqui. E esse momento é força vezes a distância, ou seja, WT vezes L, aparece aqui WT vezes L. Por semelhança de triângulos, então aqui a gente tem um triângulo retângulo, ó, T sobre 2, L e o X aqui, ó. Tá? Então isso forma um triângulo retângulo ali no ponto A. Travou tudo. Eita, que beleza. Então, por semelhança de triângulos, a gente encontra esse X, né? Enfim, tá? E aí esse X aqui ele vai ser substituído depois por Y. É só uma questão de variável geométrica, tá? Vamos manter assim. Esse X vai depender de quantos dentes tem minha engrenagem. Quantos dentes tem minha engrenagem? Já não estou entendendo nada, professor. Fique tranquilo, tá? A hora que nós for fazer o cálculo, eu vou parar e
fazer de novo para me acompanhar. Aqui a gente está vendo só a fundamentação, a teoria. Tá? Pois dá para assistir depois essa aula sem problema nenhum. Então, é feita essa substituição. E esse y, então, vai variar conforme o número de dentes da engrenagem, tá? Que é o chamado fator de Lewis. Tá? Fator de Lewis. Então, dependendo do número de dentes, é um fator. E a minha tensão, tá? A minha tensão, então, proporcional a tudo isso, vai ser W, tá? O P seria o passo diametral em polegada. Tá? Vamos ver aqui para em milímetro. Onde é que está aqui a equação em milímetro? Aqui, ó, para sistema SI. Então, KV seria um coeficiente de velocidade, tá? Ele explica aqui em cima, aqui. Fator de velocidade. Quanto mais rápido a engrenagem gira, maior a vibração. Então, esse KV relaciona mais ou menos isso. E em metro por segundo. E em SI, a gente tem KV, WT, face, que seria a largura do dente. Eu estou gravando a aula de qualquer maneira. Vou tentar pausar aqui. Teria que botar o fone. Acho que parece que foi. Vou achar isso aqui para ver. Eu vou fazer assim, ó, eu vou gravar essa aula, tá? Eu vou botar no YouTube. Vou gravar isso no WhatsApp também. Tava ruim, agora parece que piorou. Tá, pessoal, vamos fazer assim, eu tô gravando aqui, gravando no WhatsApp também, então se você vê a mensagem e tá conseguindo entender, não precisa escutar. Eu vou gravar essa primeira parte da aula, vou botar no YouTube, tá? E depois, se ficar alguma dúvida, a gente, sei lá, marca para outro dia essa semana aí. Vamos ver aqui, share screen. Tá? Então, recapitulando, a equação da viga é baseada. A equação da viga é baseada. A equação da engrenagem é baseada numa viga em balanço, tá? Com algumas aproximações geométricas, tá? A gente não vai visualizar isso agora. Tá indo, que bom. Não vai visualizar isso agora. E aí, dessas aproximações geométricas, a gente tem essa equaçãozinha aqui, ó, que é a equação de Lewis, tá? Onde o y é chamado fator de Lewis. E o y varia somente conforme o número de dentes. Então, isso é uma equação bem robusta. Tá? Bem robusta. E esse fator, essa equação é totalmente geométrica. Tá? Essa relação do número de dentes se dá ao fato de que quando tem mais dente, o dente fica mais triangular. Quando tem poucos dentes, o dente fica mais arredondado. E aí varia essa raiz do dente. Esse Tzinho aqui, ó. Raiz do dente. Então, essa que é a sacada.
Essa aqui é a sacada do Lewis. Aí, observando que a vibração do dente influencia muito na sua vida útil, foi implementada já de cara um fator chamado de velocidade. Conforme mais rápido a tua engrenagem gira, maior a vibração, maior os esforços. Maior os esforços. Então, aqui estão os fatores KV iniciais, vamos dizer assim. Depois a gente vai ver os finais. E a equação de Lewis fica KV, que é um fator de amplificação devido à vibração, WT, FMY, né? F é a largura do dente, M é o módulo, e Y a fator de Lewis. Então, essa aqui é uma equação legal para engrenagens, porém, ela tem algumas falhas. Ela é a forma base, né? É de onde tudo surgiu, mas ela tem algumas falhazinhas, tá? Por exemplo, concentrador de tensões, né? E na equação de Lewis não considera concentrador de tensões. Então, depois, lá na década de 40, certo? Começaram-se a fazer análises fotoelásticas, tá? E começou a se ter uma ideia melhor do valor de concentrador de tensões para a fadiga, né? Então, tá aqui um exemplozinho. E como se calcula, enfim, durabilidade de superfície, né? Outro fator que foi calculado ao longo dos anos. Eu não vou ver isso porque a gente vai ver direto lá na base A. O que eu quero que vocês entendam agora, tá, é que a engrenagem pode falhar de dois jeitos totalmente independentes. Vou tentar iniciar a apresentação. Tá, então, aqui é o modo de falha, certo? Que é o mesmo modo de falha daqui, que é o mesmo modo de falha daqui de baixo. Deixa eu ver se tem mais fotos. Esse ali também. Então, isso aqui é falha por flexão do dente. Tá? O esforço ali fletiu o dente, uma tensão de tração na raiz do dente, nesse ponto aqui, e fez ele romper. Tá? Esse tipo de falha aqui acontece em engrenagens finas. Claro que aqui você tem um concentrador de tensões do rasgo de chaveta, mas quando a engrenagem é fininha aqui, esse modo de falha acontece, pode acontecer. A gente vai dimensionar ele para ele também. É que é chamado fator de aro. Tá? E esse modo de falha aqui é o modo de desgaste. É o modo devido à tensão de contato. Certo? Tensão de contato. Ela faz essa marca distinta aqui, né? Que a gente chama de pitting. Pitted. Esse aqui também, mesmo tipo de desgaste. Ele acontece quando os dois materiais, devido ao atrito, né, adesão, enfim, abrasão, né, eles aderem, o material da engrenagem A adere com o material da engrenagem B, da coroa e do pinhão, essa adesão e o arrancamento. Tá? Adesão e o arrancamento. É tipo um buraco em asfalto. Tipo um buraco em asfalto. Olha aí, ó. Tá? Isso é tensão de contato. E acontece normalmente no meio da engrenagem, não na borda. Tá? Já a falha por flexão acontece na borda, não no meio. Isso é normal, isso é devido ao estado plano de tensão e ao estado plano de deformação. Tá? Quando a tensão acontece no centro, eu tenho muito material para deformar. Então, esse ponto aqui acontece no estado plano de deformação. Não é permitida a deformação lateral, tá? Nesse sentido da engrenagem restrita. Tá? Nesse sentido para cá. Então, isso é chamado um elemento plano de deformação. Não deixa deformar. E quando não deixa deformar, o que acontece? Acontece tensão. Como ele não me deixa deformar para lá, existe uma tensão para impedir essa deformação. Então, o elemento plano de deformação não é um elemento plano de tensão. Já na pontinha do dente, onde eu tenho lá a face livre,
Nessa face livre não tem como ela ter uma tensão nesse sentido. Tá? Então, nessa face livre eu tenho estado plano de tensão. Tá? Não quer dizer que não haja deformação nesse sentido, tá? Mas não há tensão. Então, flexão vai romper na lateral do dente, onde eu tenho estado plano de tensão, e corrosão não é tensão de contato, né? Corrosão, sei lá, tensão de contato, né? Desgaste por contato vai acontecer preferencialmente no centro do dente, tá? No centro do esforço, onde eu tenho estado plano de deformação. Então, isso é normal. Então, quando a gente projeta na engrenagem, a gente tem que calcular para esses dois pontos, tanto para a tensão de flexão, quanto para a tensão de contato. Tanto para a tensão de flexão na raiz do dente, quanto para a tensão de contato no meio do dente. Tá indo legal a reunião agora? Ninguém mais falou nada? Qualquer coisa? Prende um grito aí. Agora está funcionando, professor. Show de bola. É só uma instabilidade local. Ou o nenê que estava assistindo algum pornô lá no berço, vai saber. O que temos que pensar quando projetamos engrenagem? Então, a magnitude da carga, o WT, um fator de sobrecarga, que é indicado na norma, um fator dinâmico, tá? Um fator dinâmico, pela velocidade e vibração, e aí os fatores que a gente já viu até agora, de fadiga, devido ao tamanho, a geometria devido ao fator de Lewis, isso aqui eu vou falar um pouco mais adiante, distribuição de carga ao longo dos dentes, suporte da borda do dente também vou falar mais adiante, fator de forma de Lewis está aqui. A geometria, módulo seria o tamanho do dente, né? Claro, quanto maior, mais maior a resistência. Fator de concentração de tensão. Então, tudo isso está incluso no AGMA. Como é que está incluso no AGMA? Utilizando de fatores. Agora eu vou parar esse aqui. Vou parar esse aqui e vou compartilhar um formulário. É a mesma equação que eu peguei de lá. Eu peguei só a parte do SI, que a gente vai utilizar. Né? Show de bola. WT a gente viu como calcular a aula passada, força transversal. Tá. Cadê meu mouse aqui? Perdi. Vocês não estão... foi eu que estou fazendo cagada aqui. Acho que tá. Agora foi. Força transversal, 60.000 HDPN. Né? 60.000 é o fator de conversão, H é a potência, D é o diâmetro preditivo, já em milímetros, e N é a velocidade angular já em RPM. Então, aqui já está com todos os fatores de conversão. Lembrando que o diâmetro é módulo vezes o número de dentes. Tá? Dá para fazer a substituição aqui. Por que eu não fiz a substituição? Porque quando a gente tem engrenagem helicoidal, tá? O diâmetro primitivo é o módulo aparente, né? Ou transversal, a MT, eu acho que é MT. E quando a minha engrenagem de dentes cilíndricos, aí é módulo. Tá? Não posso usar o módulo normal na engrenagem helicoidal. Tem que tomar esse cuidado. K0, fator de sobrecarga, existe uma tabelinha para ele. KV, fator dinâmico. Como é que eu calculo o fator dinâmico? Está aqui a formulazinha, tá? Onde V, velocidade tangencial, a gente vai ver como calcular, embora está aqui a formulazinha para calcular. A e B são fatores devido ao QV. O que é o QV? É o número de qualidade da engrenagem. Então, quanto mais precisa essa engrenagem, menor o QV. Certo? QS, fator tamanho. Como lá na fadiga a gente tinha, né, o KB, aqui a gente tem o KS. Certo? A mesma ideia. B e o M, tá? Que são a largura e o módulo. O IJ, que é o fator de Lewis, tá? Só que um pouquinho modificado. O KH, fator de distribuição de carga. E o KB, fator de largura de aro, né? Para engrenagens com aros finos, que nem aquela imagem que eu mostrei que falhou. Tá?
Aqui eu não botei o KB para não confundir variáveis, então se você tiver alguma dúvida, a gente vai lá para o livro achar esse KB e calcular ele baseado no que está escrito lá. Mas como é que eu faço? É 1. Tá? Na dúvida, é 1. Fator de distribuição de carga. Meu Deus, vou ter que calcular tudo isso. Na dúvida, é 1. Na dúvida, é 1. Tá? Você não vai errar. Aqui essa imagem está fora da posição, tudo bem? Eu queria primeiro começar por primeiro. Deixa eu botar aqui, até depois eu atualizo lá para vocês também. Ali. Então, força transversal, acho que está bem tranquilo para calcular. Fator sobrecarga, tá? Tem uma tabelinha aqui que o Shigley utiliza. Já está em português, olha que vantagem, né? Que coisa jóia. E aí, ela é só uma indicativa para você levar em conta a sobrecarga, né? Se você tem uma máquina com elevados choques, tá? Então você tem que considerar uma sobrecarga maior. Choque seria impacto. Tá? Impacto. E a fonte de potência também. Tá? Ou seja, motor elétrico é um motor macio. Se você tentar travar o motor elétrico e liberar ele, ele vai parar devagar e vai acelerar devagar. E de aceleração constante. É diferente do motor a combustão. O motor a combustão está sempre dando impactos na tua engrenagem, né? A cada explosão, ela gera um impacto no teu mecanismo. Mas eu tenho um volante que absorve energia. Tudo bem, o volante vai reduzir o choque, tá? Mas você vai ter essa vibração no teu dente de engrenagem e é interessante você colocar um fatorzinho para garantir a resistência desse dente. Quanto mais uniforme é a tua fonte de potência, o teu motor, melhor é para a engrenagem, obviamente. Tá? Essa é a tabelinha do KV. Então, dependendo da máquina acionada e da fonte de potência, você seleciona um. Se você tem um motor elétrico e uma máquina acionada sem grandes esforços, sem grandes choques, né? Por exemplo, uma bomba de água, uma bomba hidráulica, né? Por palhetas, né? Você pode usar um. Tá? Um cortador de grama. Opa, cortador de grama pode pegar pedra, então do choque seria de moderado até intenso, né? Sei lá, um moinho de quebrar pedra. Opa, aí já não tem nem o que pensar. Uma ponte rolante você poderia considerar um choque moderado, né? Embora tenha um cabo que seja elástico e tal, mas você tem ali impactos, né? Então, vai desse bom senso do engenheiro. K0. KV, fator dinâmico. Deixa eu ver se falo mais alguma coisa aqui. Não, eu vou lá para o livro, então, explicar o KV. Ou para outra apresentação, acho que tem lá na outra apresentação. KV. Chega onde é que está o KV. Tá bem bagunçado, né? Se vocês forem por livro tentar achar, eu sugiro vocês ir ponto a ponto. Tá? Onde é que é o KV? Procura o capítulo do KV e lê esse capítulo. Tá? Não vai tentar ler o livro em sequência que você vai ficar bem perdido. Então, o KV considera o aumento das forças devido à velocidade, afeta pelo número de qualidade de manufatura. Isso aqui deve ter um aluno que fez um trabalho sobre esse número de qualidade, e aí eu só conheci esse cara aqui, né, que é da Agma. Existe um número de qualidade ISO também. Tá? O que é o número de qualidade? É uma grande tabela, onde você pega, mede a tua engrenagem e baseado na incerteza de medição, no desvio padrão, na rugosidade, né, da tua engrenagem, ela se enquadra em uma classe de tolerâncias, ou seja, fina, média, grossa. Tá? Só que em vez de fina, média, grossa são números. Tá? Então, de 3 até 7, ó, incluem engrenagens de qualidade comercial. De 8 até 12 são engrenagens de precisão. Tá? E o ISO acho que é o contrário. O ISO pequeno, aí acho que tem a ver com a tolerância ISO, aquela que a gente viu dos eixos, né? O número mais baixo é a maior precisão, o número mais alto é menos preciso. Tá?
mas existe essa relação. Então, a gente vai já sair com um QV, né, número de qualidade já fornecido, já dado. Um QV já fornecido, já dado. Deixa eu pegar um papel aqui enquanto isso. E aí, então a gente calcula pelo QV, calcula o B, e pelo B calcula o A. Tendo o B e o A, a gente calcula o QV. Ah, mas falta ali a velocidade. A velocidade a gente utiliza de relações clássicas da cinemática. Meu Deus, professor, falando grego. Agora parece que travou de novo a internet. Do caralho. Relações cinemáticas clássicas. Tá? O que são as relações cinemáticas clássicas? Você tem um eixo, uma engrenagem, então o eixo. Essa engrenagem está girando, tá? Está girando, e em um determinado ponto existe uma velocidade periférica. Essa velocidade periférica é igual à velocidade angular vezes o raio. Se tratando de engrenagens, tá? Eu não vou trabalhar com velocidade angular porque eu trabalho com o número de rotações. N 2π sobre 60, que é minha conversão de RPM para radianos. E o meu raio é número de dentes vezes o módulo sobre 2, ou seja, o meu diâmetro sobre 2. E aí eu tenho π nm sobre 60. Tá? Só que aqui o meu módulo normalmente é em milímetros. Tá? Só que a minha velocidade ela tem que ser expressa em metros por segundo. Então, eu tenho que dividir por 60.000. Vou fazer a conversão. Tá? Professor? Oi. Fica milímetros ali mesmo? Isso. Peraí. Isso que eu tô falando. É que eu deixei a tela apresentando, né? Eu acho que agora vocês já... Eu tô aqui, speaker view. Agora eu tô me vendo. Legal, grandão. Então, eu tenho a engrenagem girando, a velocidade periférica é a velocidade angular vezes o raio. Em vez de usar a velocidade angular, eu vou usar a rotação, RPM, vezes 2π sobre 60, já para converter. E o meu raio é o diâmetro sobre 2, ou seja, o número de dentes vezes o módulo sobre 2. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho essa relação. Só que aqui eu vou colocar o módulo em milímetro, como o meu problema já sempre me fornece em milímetros, tá? Então, eu já botei aqui 60.000 para a velocidade resultar em metro por segundo. Por que eu quero que a velocidade resulte em metro por segundo? Porque aqui na equação, vou botar 60.000 aqui também. Aqui na equação, a velocidade tem que ser em metros por segundo. Então, essa é mais ou menos que a ideia. Então, sim, eu posso usar o módulo em milímetro, tá? Posso calcular a velocidade em milímetros por segundo, não tem problema nenhum. Mas lá na equação, eu tenho que jogar ela em metro por segundo, né? Ela já diz aqui, em metro por segundo. Tá? O legal é o seguinte, vai acabar a reunião, não sei se vai dar para falar o que é legal. Existe para cada número de qualidade uma velocidade máxima que eu posso trabalhar. Tá? Então é possível calcular essa velocidade máxima dado um número de qualidade. E aí você consegue determinar